Oscar 2024. Eu não vou fazer previsão de resultado. Até porque, de certa forma, a gente já sabe, a gente meio que já sabe qual é o filme que vai ganhar o prêmio, o grande prêmio da noite. E eu acho que essa não é minha tarefa. Embora eu seja completamente apaixonada por filmes, né? Eu não sou crítica de cinema. Eu gosto de ver nos filmes uma possibilidade de a gente enxergar questões psicológicas, de a gente gerar identificações e, a partir disso, até mesmo construir possibilidades de reflexões, de alternativas, enfim. E tem uma coisa que tem me chamado a atenção, isso me incomoda muito. Eu confesso, eu estava falando para minha filha outro dia, que quando eu vou para o cinema e eu vejo que a sala está vazia, eu fico nervosa. Porque eu fico pensando assim, gente, o que a gente faz para voltar a fazer as pessoas irem ao cinema? Porque eu fico com medo de o cinema simplesmente deixarem de existir. Eu sou da época do videocassete, gente. Eu me lembro, né, que quando começaram a vender os videocassetes, aí tinha uma propagandazinha, né, que brincava com isso. Enquanto estava todo mundo na fila do cinema, o menininho passava já falando mais ou menos o resultado do filme, né, e dando a entender que depois do videocassete a gente não teria interesse mais em ir ao cinema. E o cinema sobreviveu ao videocassete. E o cinema tem sobrevivido a muita coisa. Mas a gente está criando um ritmo de existência tão complicado que o cinema ele não vai sobreviver, talvez, se a gente não tiver cuidado, ao nosso nível de ansiedade. Uma coisa vem me chamando a atenção há alguns anos. Cada vez menos a gente tem a oportunidade de assistir a filmes legendados, porque as pessoas não têm paciência de ler as legendas, elas preferem que o filme seja dublado. O que talvez elas não considerem que, apesar de a gente ter excelentes dubladores, parte do processo do filme tem a ver com a voz dos atores. Imagina o seguinte, você está torcendo para que um determinado ator ganhe o Oscar de melhor ator, mas quando você viu o filme, você não viu o filme na voz dessa pessoa. Então você não sabe de verdade qual foi o nível de atuação dessa pessoa, né? Da mesma forma, o que acontece? Quando a gente vai no cinema, a gente se arruma, a gente se organiza, a gente sai de casa, há algum tempo atrás, a gente enfrentava fila, hoje a gente não enfrenta mais fila, e aí a gente fica lá, parado. E mais engraçado é que as pessoas começaram a falar assim, nossa, mas esse filme é comprido, ele tem 2 horas, ele tem 2 horas. E eu, ué, mas gente, normalmente a duração média de um filme é de 2 horas. Sempre foi assim. Algumas vezes a gente tem alguns filmes que duram um pouco menos de 1 hora, e algumas vezes, notadamente os últimos do Scorsese, que tem bem mais de 2 horas. E não sei se a duração é, de repente, o grande problema, mas a gente também tem que ter cuidado, porque a mídia também está dizendo pra gente qual é o filme que a gente tem que acolher, qual é o filme que a gente tem que desesperadamente ir até o cinema para assistir, e os outros filmes que não têm, de repente, um investimento tão grande, midiático, eles estão ali, e muita gente não vai ver, mesmo que eles sejam filmes muito bons. E aí o que eu fico pensando, quando a gente assiste o filme em casa, é mais legal, é mais confortável, é mais agradável, e a gente pode assistir ao filme mexendo no celular, a gente pode parar para ir ao banheiro na hora que a gente quiser, a gente pode parar para fazer um lanche, a gente pode parar para fazer uma série de coisas. O que a gente não percebe é que é exatamente o fato de a gente não precisar passar por nenhum tipo de frustração ao longo do processo que diminui a nossa capacidade de administrarmos a ansiedade. Então, o que eu acho? O cinema tem perdido espaço exatamente porque nós estamos ansiosos demais para nos deslocarmos até o cinema, para assistirmos a um filme inteiro, sem repetição, e a gente está falando só de 2 horas. 2 horas em que você se desliga um pouco do mundo e você se concentra naquela trama, né? Se o filme for bom, 2 horas passam quase que sem que você perceba. Isso é uma coisa que tem me chamado bastante a atenção, né? Eu fico pensando que cada vez mais que a gente diminui o nosso esforço, o nosso sacrifício, o nosso investimento, a gente fica com menos possibilidades de administrar as questões. E aí a gente vai precisar de coisas muito curtas, muito rápidas, mas o que a gente não está se dando conta é o resultado destruidor que isso está fazendo com a nossa vida. Se a gente não tem paciência de ler a legenda de um filme, como é que a gente vai ler um livro? Se a gente não tem paciência de assistir a uma palestra, se a gente não tem paciência de assistir um filme que dure 2 horas, como é que a gente vai ter paciência de esperar as coisas, de lidar com as coisas? E é um nível de aceleração que não tem tido nenhum tipo de efetividade em termos de saúde, né? Em termos, por exemplo, eu não vou perder tempo fazendo isso aqui, porque em contrapartida eu faço isso, eu faço aquilo, eu aprendo aquilo, eu descanso. Não.
é um desperdício de foco, é um desperdício de energia, né? E a gente não está nem sabendo aonde que a gente vai chegar com tanta pressa, com tanta agonia. Então, eu fico profundamente triste, eu fico profundamente preocupada quando eu vou ao cinema e eu vejo que cada vez há menos pessoas. Eu já cheguei a vezes em que eu fui para o cinema e além de mim, né, e as pessoas que estavam comigo para assistir ao filme, tinha mais uma ou duas pessoas, uma sala inteira. E eu não acho que seja porque o cinema é caro, porque os cinemas têm feito cada vez mais promoções. Na verdade, hoje a gente gasta muito mais com a pipoca, o refrigerante, o chocolate, do que com o filme em si. Né? Eu acho que é uma questão muito mais profunda e que essa questão ela tem muito a ver com o modo como nós estamos vivendo, né? A gente não quer esperar, a gente quer ter o controle à nossa mão, literalmente, né? A gente quer ter o controle na nossa mão para a gente adiantar sempre que possível, para a gente parar sempre que possível, para a gente ter a sensação de que a gente está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Né? Então, de verdade, gente, eu acho que o cinema ele vai diminuir a nossa ansiedade disfuncional e ele vai melhorar, sim, a nossa capacidade de desenvolver resiliência, atenção e concentração. E é engraçado porque a gente tem feito isso, porque desde pequenos a gente já está colocando os nossos filhos, por exemplo, para estar o tempo todo acessando a rede social, né? E aí o que acontece? A gente destreina, então a gente diz, não, mas ele não dá conta de prestar atenção durante muito tempo. Talvez porque desde muito pequenininho a gente submeta ele a coisas que ele ainda não dá conta, né, de fazer, e todos os eventos muito curtos. Então o que a gente está fazendo? A gente está diminuindo a nossa tolerância, a gente está comprometendo o nosso nível de atenção e a gente já começa a sentir as consequências desse processo. Mas eu acho que a gente ainda não conseguiu entender a dimensão desse problema, né? Então, assim, ir ao cinema, fazer uma aula, fazer esporte, tudo isso, ele dá a dimensão de flexibilidade cognitiva, de administração de tempo, de tolerância, de lidar melhor com a frustração. Eu vou me organizar para ficar aquele tempo ali comigo mesma, né, naquele espaço, devotando qualidade e energia para aquilo que eu vou fazer. E isso já está aparecendo, né, no momento em que a gente não tem mais paciência para nada, né? E a gente tem dificuldade de resolver coisas muito pequenas. Então, hoje eu queria, aproveitando, né, que a gente está às vésperas do Oscar, né, e eu estou tentando assistir a maior parte dos filmes no cinema, para que eu possa ter, inclusive, a minha própria crítica, né, de qual que é o filme que eu quero que ganhe, né? E embora eu tenha gostado muito de Oppenheimer, eu confesso que teve muita mídia em cima de Oppenheimer. E eu assisti filmes depois disso tão bons, tão incríveis, né? E eu fico pensando assim, as pessoas não estão vendo isso. Porque a gente acaba só assistindo aquilo que disseram pra gente assistir. E aí a gente perde, né, muito com isso, porque a gente perde o nosso poder de criticar, de escolher, né? E de fazer comparações. Então, assim, gente, vamos pro cinema. O cinema é tão bom.